Salve galera, tudo bem com vocês? Pessoal, hoje nós vamos falar sobre alunos iniciantes que começam a fazer academia, ou você que já está fazendo academia, mas às vezes não sabe que nível que você está, se você é um aluno iniciante, se você é um aluno intermediário ou se você já é um aluno avançado. Eu digo em sentido de treino, porque tem muitas pessoas que chegam na academia, às vezes não tem nenhuma consciência corporal, não sabe se seu treino é um treino iniciante, não sabe se é intermediário ou não sabe se é avançado. Então, se você tem essas dúvidas em relação a treino, nós vamos falar um pouquinho sobre isso nesse vídeo. Então, acompanha aí. Galera, nós vamos fazer aqui um exercício tradicional da academia, que é puxada alta. Nós vamos usar aqui uma pegada média, tá? Tem as pegadas um pouco menor e a pegada também maior. Nós vamos usar uma pegada média, uma pegada mais tradicional, para mostrar para você que nível que você está, como que você começa a fazer esse exercício, e nós vamos ver também até quanto de peso a Ana Carla consegue chegar nesse exercício aqui, hein? Então, vamos lá dar uma olhada? Tá filmando aí? Tá legal? Pessoal, pontos importantes antes de você começar a executar o exercício é você ajustar o aparelho de acordo com o seu tamanho, tá? Então, às vezes não é só chegar e puxar de qualquer jeito. Esses aparelhos de puxada alta geralmente tem um apoio aqui, ó, na parte do joelho, tá? Que é para te dar um pouco mais de sustentação. Então, ou seja, você vai travar a sua perna aqui no apoio e isso vai te dar uma base forte para você fazer o exercício. Outra coisa importante na realização da puxada, né, do puxador alto, é você ter uma boa estabilidade de core. Muita gente acha que é só a parte das costas, né, que trabalha, o latíssimo do dorso que trabalha, os braços, mas para que você consiga executar esse exercício de uma forma legal e consiga aumentar a quantidade de peso, é muito importante que você tenha uma boa estabilidade de core. Então já estou começando a falar um pouquinho se você é iniciante, se você é intermediário ou se você é avançado. Então, pessoal, muito importante na execução da puxada que você mantenha uma boa estabilidade da parte do core. Quando eu falo core, abdômen, também a parte posterior do nosso corpo aqui, a parte das costas. Faça uma retração escapular, trave as escápulas aqui atrás, é muito importante, para que você não deixe o seu ombro fazer uma rotação anterior. Então é muito importante para que você dê mais ênfase à parte das costas, do latíssimo do dorso. Então a Ana Carla está executando aqui o exercício com um peso basicamente moderado, né, principalmente para a parte das mulheres, 40 quilos, e você consegue ver, ó, uma boa execução do movimento. Também a gente consegue ver aqui, ó, um bom trabalho, ó, da dorsal. Olha só como é que o trabalho é legal. O encaixe certinho aqui, ó, das escápulas. Isso é bem evidente no movimento. E você vê certinho, ó, aquela velha, né, frase que é o trabalho do latíssimo do dorso em forma de V. Então esse é um exercício básico e uma execução básica da puxada alta para trabalho principalmente do latíssimo do dorso. Então, pessoal, é muito evidente o trabalho aqui da parte da dorsal, e esse exercício é muito legal também, porque além de trabalhar a parte da dorsal, né, latíssimo do dorso, a gente também tem um trabalho dos bíceps, tá, que ajuda nesse movimento e te dá um pouco mais de sustentação. É um músculo sinergista. Olha só o trabalho da parte das costas, ó. O pessoal, as meninas falam muito se esse exercício, né, afina a cintura. Na verdade, ele não afina a cintura. Como tem um trabalho muito legal, né, do dorsal, quanto mais você desenvolve a parte do dorsal, automaticamente a sua cintura, né, a parte do abdômen aqui embaixo, ela vai ficando mais encaixada, fica mais fina. Então, na teoria, né, se a gente for pensar dessa forma, esse sim é um exercício que deixa a cintura mais fina, entre aspas, porque quando você desenvolve a musculatura do grande dorsal, latíssimo do dorso, automaticamente você tem o encaixe do core. Uma coisa importante é lembrar que quando você é iniciante, quando você começa a fazer academia, você não tem um recrutamento das suas fibras musculares totais. Então vamos supor que você tem 50 fibras musculares dentro do latíssimo do dorso ou dentro do bíceps. Quando você começa a executar esse movimento, você não consegue recrutar todas essas fibras. Nós vamos falar um pouquinho disso depois. Então, geralmente, alunos iniciantes não têm essa capacidade de recrutamento de fibras, tem que ter uma adaptação neuromuscular.
e também não tem essa consciência corporal de você executar o exercício. São 3 coisas importantes para quem é iniciante. Primeiro, não tem uma consciência corporal, então a gente já classifica como um aluno iniciante. Depende muito também da quantidade de massa muscular que você tem, para que você seja um iniciante, intermediário ou um aluno avançado, e também da forma que você coloca a montagem de treino. A gente não vai jamais passar um bisete, um drop para alunos iniciantes, justamente porque não tem essas coisas anteriores, como eu disse. Aqui agora nós vamos começar a aumentar um pouquinho a quantidade de peso para ver até onde a Ana Carla consegue chegar nesse exercício. Uma das formas também de você montar o treino ou quantificar se o aluno é iniciante ou não é fazendo o teste de um RM, ver até onde o aluno consegue chegar. Um RM, né, bem questionado aí na nossa literatura científica, mas é uma forma tradicional, acho que todo mundo, que professores sabem o que é isso. É você ver o quanto de peso você consegue chegar fazendo, às vezes, uma só execução. Então nós vamos ver aqui até onde a Ana consegue chegar, mantendo um bom padrão de movimento. Eu vou começar a aumentar aqui. Está com 20 quilos. Quanto você faz, Ana? Qual foi o seu limite de peso? 55. Ó, falou que o limite de peso dela no puxador foi 55 quilos, hein? Isso é peso de homem. Vamos ver se ela consegue chegar. Vou começar aqui, ó, com 30 quilos, aumentar um pouquinho, e vamos ver o padrão de movimento dela, se ela consegue manter. Ó, aqui nós estamos executando com 30 quilos. A gente vê, ó, um padrão de movimento muito legal, um padrão de movimento muito bom. A gente vê certinho, ó, o encaixe da escápula, que é muito importante nesse movimento. É visível ver, né, a rotação das escápulas, a definição do latíssimo do dorso. Então, ó, um ótimo padrão de movimento. Vamos para 35 quilos, respira um pouquinho. Vamos ver o padrão de movimento dela. Eu não vou nem ajudar, hein? Bora! Vamos tentar fazer aí de 6 a 8 a 10 repetições. Vê também um padrão de movimento muito legal, muito bom. Ela consegue manter uma boa estabilidade do core, fazer uma puxada muito boa, uma retração escapular. Sem ajuda, muito bom. Já vou sair do 35 para 45. Vou aumentar 10 quilos a mais e vamos ver aqui o padrão de movimento da Ana. Vamos ver se ela consegue manter um bom padrão de movimento. Olha só, muito bom movimento, ó, muito bom encaixe. Você vê a exigência, né, desse peso, dessa barra também, dessa puxada. Eu vou começar aqui a dar uma pequena ajuda para a Ana, que já estamos aqui, ó, chegando, né, aos 45 quilos. E ela consegue manter, ó, muito bom padrão de movimento. Pode voltar, Ana. Olha, diretão assim, com 10 segundinhos de pausa, né? Estamos chegando 50 quilos na puxada aqui. Vamos ver agora como que vai ser o movimento dela. Lembrando que aqui nós estamos fazendo só um teste, né? Aqui com pausas curtas, não vou dando pausa longa, vocês estão vendo. Vamos ver como é que vai ser o padrão de movimento dela com 50 quilos. Bora! Vou começar a ajudar um pouquinho aqui. Muito bom padrão de movimento. A gente vê que a escápula ainda continua travada. Já começa a ver uma certa dificuldade para executar o movimento. Vamos ver. Bora, Ana. Bora, mais um. Vamos, mais um, dá para ir? Boa, deu. Então aqui a gente já começa a ver que a carga já começa a ficar dificultosa, né? Começa a ficar um pouco acima de um padrão normal para que você quer fazer de 10 a 12 repetições. Lembrando que a gente fala muitas vezes em quantidade, isso é um mito. Você tem que achar uma carga adequada que te traz uma exigência e que você consiga fazer o máximo no limite, tá? Não tem uma quantidade fixa. A gente fala muito aí, a gente vê muito na academia de 8 a 10, né, Ana? De 10 a 12, de 12 a 15. Isso é uma forma que nós colocamos para o aluno que treina sozinho e que não vai ter um risco de se machucar. Mas se você é um intermediário, um aluno avançado, você sabe muito bem que não existe essa quantidade fixa de repetições. Você vai colocar uma carga, às vezes vai aumentando a sobrecarga e vai fazer até você, teoricamente, não aguentar mais, até a falha, entre aspas. É claro que para que chegue nessa falha, você tem que ter uma consciência corporal, como eu disse no início.
Então, alunos iniciantes não vai fazer até a falha, mas alunos intermediários para avançado, a gente já começa a trabalhar dessa forma. E por isso que quem treina com personal trainer tem muito mais resultados às vezes, porque a gente consegue, né, trabalhar até o limite, porque tem como ajudar, tem como você ver, passar um feedback para o aluno, e isso faz muita diferença. Agora, vou colocar aqui 55 quilos e vamos ver como que vai ser o padrão de movimento da Ana Carla. Se ela vai conseguir. Eu vou deixar ela sozinha no começo, hein? Vamos ver. Boa. Dá pra ir mais um, hein? Muito bom. Vou te ajudar aqui. Olha só. Então, é visível que a Ana Carla tem uma consciência corporal muito boa, até porque boa, muito bem, excelente. Já tá no caminho, né, de professora, já treina há muito tempo, então ela tem um padrão de movimento muito legal. Nós estamos aqui com 55 quilos e ela consegue, talvez, aí de 4 a 6 repetições até sozinha. Claro que talvez vai perder um pouco de postura, mas ela consegue executar um movimento. Agora nós vamos aumentar aqui, vou colocar 60 quilos, pô, daqui a pouco ela vai zerar a máquina aqui. 60 quilos. Com peso desse, com certeza ela não vai conseguir fazer muitas repetições, e também geralmente para treinar com peso desse a pessoa tem que ser já um aluno intermediário para avançado. Eu estou falando aqui de pessoas naturais, tá? Sem auxílio de hormônios, enfim, aí já entra em um outro assunto e uma outra conversa, tá? Então, para um treino de pessoas naturais no nível avançado e no nível intermediário, essa é uma carga muito boa. Vamos ver quantas repetições ela consegue fazer? Olha só, hein? Sozinha, hein? Olha. Boa. 2. Vamos. Bora. 3. Vamos, vou te ajudar. Vamos perder muita postura. 4. Vem. Força. 5. Mais um. Força. Bora. Boa, garota. Excelente execução, ó. 60 quilos. Então é um peso muito bom. Muito bom, mano. Parabéns. Então, pessoal, aqui vocês viram que ela conseguiu chegar aí praticamente 60 quilos na puxada e conseguiu fazer de 4 a 6 repetições. E claro que eu estava ajudando aqui um pouquinho, mas essa é uma das formas de você identificar se um aluno é intermediário, se é iniciante, se é avançado, enfim. Então, você vê com praticamente 60 quilos ela consegue manter uma boa execução. Então, assim, a gente classifica ela de uma forma natural, uma aluna, já que consegue treinar num nível de intermediário para, de repente, até avançado. É claro que tudo vai da montagem de treino, são várias coisas envolvidas, mas você trabalhar aí um RM, né, que a gente fala muito na literatura, entre aspas, é uma forma de você determinar a consciência corporal e quanto de peso o aluno consegue chegar. Porque a gente determinando ali, se ela conseguiu fazer com 60 quilos ali de 4 a 6 repetições, ou seja, ela pode treinar no dia a dia dela aí com 70 a 80% dessa carga, que ela vai ter uma exigência muito boa da musculatura, e o processo de sobrecarga nós sabemos que é onde mais define, né? Para que você ganhe massa magra, definição, você precisa ter uma sobrecarga nos seus músculos. Então é uma das formas de você treinar, quantificar e montar o seu treino. Então para de ficar treinando, né? Só vir para academia treinar, né, entre aspas, fofo, e aumente a carga para que você tenha bons resultados, beleza? Então um abraço para você, espero que você evolua no seu treino. Valeu?